Muito bem, amigos, lição número 5, parte de terça-feira, adoração e sobrevivência, ou adorando a Deus no meio, assim, da tempestade, no meio do crisol, no meio do sofrimento. Foi o que aconteceu com Jó. Muitas vezes nós não entendemos por que estamos passando por situações que nós não conseguimos superar de imediato, né? Por isso, a pessoa que teme a Deus e passa por uma situação de provação, ela é diferente da pessoa que não serve a Deus. O comportamento da pessoa é totalmente diferente. A pessoa se torna resignada, a pessoa aceita, a pessoa tem aquele temor ao Senhor de que vai ser livrado daquela situação. E ele começa a clamar a Deus e as bênçãos começam a acontecer. E no meio dessa situação toda, a adoração se torna então assim um motivo pleno de que a pessoa realmente confia em Deus. Quando a pessoa ela joga tudo para cima, quando ela abandona a fé, porque ela está sendo provada, então isso mostra que a pessoa não aceitou a salvação por meio de Cristo, mas por meio de coisas, de situações que ela imaginava que seria boa. Eu conheço muitos irmãos que não estão mais na igreja hoje, porque entraram na igreja para ser prósperos, para receberem bênção. Quando veio a aprovação, eles não aceitaram, estão fora da igreja hoje. É uma pena. É lamentável que isso tenha acontecido com algumas pessoas que se diziam que estavam assim adorando ao Senhor. Por isso, o contrário de uma pessoa que adora a Deus é revolta. Quando a pessoa está passando por uma situação assim de provação, falta de compreensão, questionamento da atuação divina. Por que que Deus não faz nada? Por que que Deus permite isso? Então as pessoas questionam a Deus. São pessoas assim que não conseguem superar uma aprovação. Só os fortes na fé conseguem ir até o final de uma aprovação, adorando a Deus, não perdem a fé. Isso se torna um testemunho maravilhoso para outras pessoas. Uma vez eu fui visitar uma irmã que ela havia sofrido um acidente muito forte na Bahia. O carro dela capotou numa ribanceira, o marido dirigindo, o marido morreu na hora. O irmão dela, que era pastor, que falava 7 línguas, acabou batendo a cabeça, tendo uma amnésia, e ela bateu o corpo no chão, ficou toda roxa, as 2 filhas também, e ela no meio da escuridão de madrugada, pedindo socorro, um desespero muito grande. Quando eu fui visitá-la, ela perguntou, irmão Gilberto, por que que Deus permitiu isso? Eu estava com meu irmão, que era pastor, dentro do carro, meu marido consagrado a Deus, eu, servindo a Deus com todo o meu coração, diretora das Dorcas, por que que minha filha é diretora da Escola Sabatina? A gente servindo a Deus, acontece tudo isso. Eu disse para ela, irmã, Deus sabe o que faz. Isso que aconteceu com a irmã, é porque Deus sabe a força que a irmã tem no apego ao Senhor. A irmã vai ajudar muitas pessoas com a sua experiência. E realmente, anos depois, eu vi essa irmã ajudando outras pessoas através de sua experiência de fé. Eu vi uma senhora dizendo para ela, a senhora serve a Deus mesmo tendo passado por tudo que a senhora passou? Eu estou com minha filha no hospital, eu não aceito isso. Aquela irmã contou toda a experiência dela. Aquela mulher abaixou a cabeça e disse, realmente, irmã, eu devo confiar mais no Senhor. Olha o testemunho daquela mulher ajudando aquela pessoa que estava ali, assim, vacilando na fé. Ellen White, no livro Beneficência Social, na página 21, ela diz o seguinte, a história de Jó mostrou que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos e nos leva a adorá-lo. A história de Jó é uma história que fala sobre um homem que sofreu e mesmo assim não perdeu a fé. Pergunta número 3. Na experiência de Jó, qual foi a causa do seu sofrimento, do seu drama? Jó capítulo 1, verso 6, assim, e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura teme a Jó de balde? O Senhor o cercou de todas as bênçãos, ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, o Senhor abençoou, o Senhor tem colocado gado na mão dele e aumentou de forma sobremaneira sobre a terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Jó, verso 1 diz assim, capítulo 2, verso 1, e vindo outro dia, os filhos de Deus a apresentar-se perante o Senhor, veio entre eles também Satanás. E apresentou-se perante o Senhor, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, ainda retém a sua integridade, a sua sinceridade, mesmo você tendo incitado ele contra mim, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, é tudo quanto eu quero. Tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua vida.
Porém, eu toquei nos bens dele, ele não reclamou. Porém, toca no corpo dele. O Senhor verá que ele vai blasfemar e vai amaldiçoar o Senhor contra o Senhor na sua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Toca nele, mas porém não toque na sua vida. E veio Satanás e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó estava sentado no meio da cinza, se coçando com um caco de telha. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre, homem. Porém ele lhe disse: como fala uma doida, você está falando. Temos recebido de Deus o bem, não receberíamos também o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, para a pergunta, na experiência de Jó, qual foi a causa do seu sofrimento? Resposta: a causa do seu sofrimento foi a sua fidelidade, que foi questionada pelo diabo diante de Deus. Foi permitido ao diabo causar sofrimentos a Jó, mas ele se manteve fiel e confiante. Mesmo que Jó não entendesse os motivos daquilo que estava passando, do sofrimento que estava passando, ele ainda mantinha sua confiança na direção divina. Sua expressão em Jó 13, verso 15, foi assim: ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Martinho Lutero chegou a dizer certa vez o seguinte: ainda que Jesus estivesse com uma espada desembainhada na mão, eu me aproximaria dele sem medo, porque eu sei que ele me ama e me acompanha em todas as provações da minha vida. A espada que ele tem na mão não é para me ferir, é para me proteger e me conduzir. Por isso, Martinho Lutero foi um homem de fé, um homem que, assim, foi vitorioso no meio de suas provações, que foram muitas. Foi o tipo do apóstolo Paulo, perseguido na mais, profunda intimidade dele, ele foi, caçado como um animal. Na pergunta 4, qual foi a reação de Jó ao sofrimento, de como está relatado em Jó 1, verso 20 e 21. Diz assim o verso, Jó 1, verso 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, qual foi a reação de Jó? Resposta: mesmo em meio ao sofrimento, Jó foi humilde e adorou a Deus como um pai que tudo provê e dá segurança e esperança para os seus filhos em meio ao sofrimento. Jó não desanimou. Embora os amigos de Jó diziam: Jó, você cometeu algum pecado? Diga para a gente, confesse. Muitas pessoas confessam pecados para os seres humanos quando estão no meio de sofrimento, expõem sua vida e acabam então estragando tudo e tornando pior ainda a sua situação. Muitas vezes um pecado cometido lá no passado, a pessoa está passando por um sofrimento, então o que a pessoa pensa? Eu estou sofrendo por causa daquele pecado que eu cometi. Aí então abre a boca, fala coisa que não deve, as pessoas então que não sabiam do problema, agora comentam e tornam a situação pior. Então se você está sofrendo, é só entre você e Deus. Não precisa falar para ninguém, como Jó não falou. Os amigos de Jó incitaram contra ele. Fala, declara, confessa, o que você fez? E Jó disse: eu não vi nada, nem olhei para as moças em redor. Se eu olhei para alguma moça com má intenção, o Senhor Deus é o meu juiz. Então Jó, ele não declarou nada, não abriu o bico, como diz na linguagem popular. E muitas vezes a gente está sofrendo, a gente abre a boca, a gente fala coisa, e as pessoas então acabam tendo até uma má impressão da nossa conduta. Então fale com Deus. Não diga para o ser humano. O ser humano não pode resolver. Só Deus pode resolver. É o caso aqui. Jó não sabia o que estava acontecendo, mas os bastidores espirituais mostram que o inimigo estava colocando todo aquele sofrimento sobre Jó. Então Jó se tornou fiel, questionou a Deus, que ele não entendia, mas diz a Bíblia, em tudo isso Jó não pecou. Nós podemos questionar a Deus, podemos pedir para Deus: Senhor, explica, por que eu estou passando isso? Jó pediu essa explicação. E no final diz que Jó foi abençoado com o dobro de tudo quanto tinha. Foi abençoado enquanto orava por seus amigos, que não entendiam por que ele estava sofrendo. Diante do sofrimento, Jó adorou a Deus e com isso mostrou 3 grandes formas que nós podemos administrar o sofrimento que nós não entendemos. Primeira coisa, Jó aceitou a sua situação e reconheceu não ter direito de reclamar de Deus, pois disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Segundo ponto, Jó mostrou que Deus tinha um controle total de sua vida. Por isso Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus o deu, Deus o tomou. Isso significa que ele entendia que Deus tinha o controle de tudo. Terceiro ponto, Jó mostrou sua crença na justiça divina. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Isso nos ensina a administrarmos o sofrimento que nós não entendemos. Deus no controle de todas as coisas. Deus te abençoe, seja feliz nesse dia. Obrigado, Senhor, pela lição de Jó. Um homem que não entendeu o sofrimento, mas te adorou mesmo assim. Entendeu que o Senhor tinha supremacia sobre todas as coisas, soberania sobre tudo. No final ele foi abençoado, nós queremos também essa bênção sobre nossa vida. Ajuda-nos a entender o sofrimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha um dia feliz na presença do Senhor. Deus te abençoe.